pessoal, vamos para mais uma aula de Química e o tema hoje são as ligações químicas. Bem, há 3 tipos de ligações químicas que pode ocorrer, entre os átomos. A ligação iônica, também conhecida como ligação eletrovalente, a ligação covalente, também conhecida como ligação molecular, e a ligação metálica. Na aula de hoje nós vamos falar da ligação iônica e também das propriedades dos compostos iônicos. Bem, mas antes de nós falarmos das ligações propriamente, nós precisamos falar sobre uma teoria conhecida como teoria do octeto, ou também chamada de teoria do dueto. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que os átomos se ligam para adquirir uma estabilidade. Assim como as pessoas também buscam uma estabilidade na vida, não é mesmo? As pessoas buscam uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, uma estabilidade no relacionamento, não é assim? Então os átomos também buscam essa estabilidade. E eles buscam essa estabilidade através das ligações químicas. E essa teoria diz que os átomos irão adquirir essa estabilidade quando eles tiverem 8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência. Por isso é chamada então de teoria do octeto ou dueto, ok? Bem, então vamos lá, vamos falar aí da ligação iônica, conhecida também como eletrovalente. O que significa dizer que é eletrovalente? Significa dizer que ela vai acontecer entre átomos que têm eletronegatividade diferente. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Então vai ocorrer entre átomos que têm diferença na eletronegatividade, ou seja, um terá uma capacidade muito grande de atrair elétrons para si e o outro não. Esses átomos com essas características, ou seja, com eletronegatividade diferente, são os metais e os não metais, né? Então, aqui é o metal e ametal. Então, a ligação iônica, ela vai acontecer entre metal e ametal. Esse metal e esse ametal, eles possuem cargas opostas. Então, a ligação iônica vai acontecer como átomos com cargas opostas, positivo e negativo. A gente pode até fazer uma analogia da ligação iônica com o relacionamento entre um homem e uma mulher, não é mesmo? Cargas opostas se atraem. É chamado também de atração eletrostática, que obedece à lei de Coulomb. Justamente essa lei que diz, que cargas opostas se atraem, que vocês vão estudar na física, lá em eletrostática, tá bom? Bem, mas vamos lá, vamos continuar aqui então o nosso assunto. A ligação iônica, além dela ocorrer entre metal e um ametal, ela poderá ocorrer também entre metal e hidrogênio. Então é muito importante, na hora de fazer um exercício de ligação iônica, que você esteja com a tabela periódica na mão. Você vai precisar olhar na tabela periódica a localização do elemento, conferir se ele é de fato um metal, se ele é um ametal, né? Ou também pode ser que o exercício ele te dê a condição para você fazer a distribuição eletrônica. Através da distribuição eletrônica também você consegue estabelecer a ligação iônica, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui exemplo, porque nada melhor do que um exemplo, para aprender. Bem, e aí eu coloquei aqui também essa diferença de eletronegatividade, tá bom? Para que aconteça, a ligação iônica, é preciso ter uma diferença de eletronegatividade. Cada átomo, então, como eu falei, cada elemento químico vai ter uma capacidade de atrair elétrons para si, ou de perder elétrons, A capacidade de ganhar elétrons é a eletronegatividade, de perder eletropositividade. Na tabela periódica é possível encontrar esses valores de eletronegatividade. Se você fizer a subtração dos dois valores, você vai encontrar uma diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos.
Se der maior ou menor do que 1,7, a ligação é iônica, ok? Bem, então vamos lá, vamos pegar aqui, olha, um exemplo então, tá bom? 3 exemplos, né? Esse aqui é clássico, tá? É a estrutura do cloreto de sódio, sal de cozinha, tá bom? Então nós temos aqui, ó, Na e Cl. Se você conferir lá na tabela periódica, você vai ver que o Na, ele se encontra na família 1A da tabela periódica. Se ele está na família 1A na tabela periódica, significa que ele, primeiro, ele é um metal, e depois, né, você vai conferir lá na tabela, você vai ver que ele é um metal, ele está na família 1A da tabela periódica, e ele tem um elétron na camada de valência, porque todos os átomos que estão, todos os elementos químicos que estão na família 1A da tabela periódica, significa que eles têm um elétron na camada de valência. E se eles são metais, eles tendem a perder esse elétron, ok? Metais tendem a perder elétrons para adquirir a estabilidade que eu falei ali, tá? Então, beleza. O Na é da família 1A, ele vai ter um elétron na camada de valência e ele tende a perder esse elétron. Agora o cloro. O cloro, se você verificar na tabela periódica, ele é da família 7A, e se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons ao redor dele, que eu vou representar com bolinhas, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir. Eu vou representar com 7 bolinhas, ó. Assim como o elétron do Na aqui também eu representei como uma bolinha, tá bom? É muito comum a gente representar elétrons com bolinhas, com pontinhos, ok? E o Cl, sendo ele, né? Olha bem, ele se encontra lá na família 7A da tabela periódica, você vai verificar que ele é um ametal. Então, se metais tendem a perder elétrons, ametais tendem a ganhar. Então, veja bem, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem melhor, a distribuição eletrônica do Na e do Cl, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. O Na, ele tem número atômico 11. Se eu distribuir os elétrons dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Lembra da aula de distribuição eletrônica, né? 3s1. A camada de valência dele é a camada 3, ó. Ele tem um elétron nessa camada. Lembrando que camada de valência é a camada maior da distribuição. Aí vem o cloro. O número atômico do cloro é 17, tá bom? Então eu vou distribuir aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência dele é a 3. Se você somar os elétrons aqui, ó, 2 mais 5 dá 7. Por isso que ele se encontra na família 7A. E esse aqui é por isso que ele está na família 1A, tá bom? A organização dos elementos químicos na tabela periódica é uma coisa fantástica. Se você pegar qualquer elemento químico da família 1A, assim como o sódio, e fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele vai ter um elétron na camada de valência. O cloro vai ter, né, ele está na 7A, qualquer um que você pegar lá da 7A vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, 1 e aqui 7, beleza? Só esclarecendo o porquê, né? Tá, agora eu vou apagar isso aqui para representar. Beleza. Então, pensa comigo, ó. O Na é um metal, tem um elétron na camada de valência. O cloro é um ametal, tem 7 elétrons na camada de valência. Eu esqueci de mostrar uma coisa aqui. Vou voltar aqui porque eu esqueci de mostrar um detalhe aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se o sódio perder esse elétron, ó, perdeu. Qual que passa a ser a camada de valência dele? Passa a ser a camada 2. Com quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Tá vendo? 8 elétrons. Então, por isso que o sódio precisa perder esse elétron, para ele adquirir a estabilidade. Ao perder esse elétron, a camada de valência dele passa a ser a 2, com 8 elétrons. Olha a teoria do octeto. Mas e o cloro? O cloro tem 7 elétrons, eu mostrei na distribuição.
Mas a teoria fala que ele tem que ter 8 na camada de valência, né? Então, para ele ter 8 na camada de valência, ele tem que ganhar 1, ok? Então, beleza, ó. Agora deixa eu apagar aqui de verdade. Esse sódio vai doar um elétron para esse cloro. Tá vendo? É como se dois menininhos fossem comprar, né, alguma coisa, né? E um deles tivesse R$7, o outro tivesse R$1. Aí o de R$7 falou assim, vamos comprar um biscoito juntos? Vamos, o biscoito custa R$8. Então o outro só tem 7, um tem 1. Fala, me dá o seu 1 aí que nós vamos lá comprar um biscoitinho, tá bom? De R$8. Biscoito caro, né? Ah, tá bom. Beleza. Então olha lá, ó. Doou um elétron pro cloro, ok? O que acontece aqui? Na hora que o sódio doa esse elétron, ele fica com carga positiva. Lembra? Quando um átomo perde elétron, ele fica com carga positiva? Pois é, o sódio vai ficar com carga positiva. E o cloro ganha elétrons. Quem ganha elétrons fica com carga negativa. Ok? Por isso que fica Na+, Cl-, né? Representando de uma forma mais sintetizada, NaCl. Tá aí a fórmula, né, do cloreto de sódio, ok? Bem, vamos para o nosso segundo exemplo. Ca e Br. Ó, o cálcio, você vai verificar lá na tabela periódica, você vai ver que ele é da família 2A da tabela periódica. Sendo ele um metal, ele é da família 2A, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Beleza. Vem o bromo, que é lá da 7A, igualzinho o cloro, da mesma família do cloro, 7 elétrons na camada de valência. Beleza. Esse aqui é um metal, metais tendem a perder esse elétron, esses elétrons. O bromo é um ametal, ele tende a ganhar. Então, peraí. Esse aqui tem 7, vai ganhar 1 para ficar com 8. Mas lembra que esse aqui, apesar dele estar perdendo, ele também vai ficar com 8 na camada de valência. Tá bom? Se a gente fizer a distribuição dele aqui, vocês vão ver isso rapidinho, tá? Mas beleza. Então tá. Esse aqui ele precisa ganhar só 1. Então tá, vai doar 1 para lá. Ok, esse aqui ficou com 8. Mas espera aí, esse aqui só perdeu 1, ele precisa perder mais 1 ainda. O que nós vamos fazer? Outro bromo com também 7 elétrons, porque o bromo sempre vai ter 7 elétrons na camada de valência, e ele vai ganhar esse 1 elétron, ó, ok? Olha lá, ó. Fechou, tá vendo? Ó? Ele tinha que perder 2, mas cada bromo só precisa ganhar 1. Então, nós precisamos de 2 bromos para receber esses elétrons. Pronto, olha lá, ficou filé todo. Esse aqui tinha que perder 2, perdeu. Esse aqui tinha que ganhar 1, cada um ganhou 1, beleza, fechou. Né? Essa maneira de representar, gente, ela é chamada de fórmula eletrônica. Mas ela pode ser representada assim também, ó. O cálcio vai perder 2 elétrons, ele vai ficar 2 positivo. O bromo, deixa eu só subir aqui para cima, subir aqui um pouquinho, subir, tem que ser para cima, né, gente? Ó, só subir aqui, tá? Beleza, só para ficar mais fácil. Tá, o bromo, pessoal, ele tinha 7 elétrons, ele ganhou 1 elétron, ó, 1 elétron, ficou com carga negativa. Só que como a gente usou 2 bromos, eu vou colocar um 2 aqui. Tá vendo? Olha lá. Então, como que ficou? CaBr2. Aqui era 1 Na para 1 Cl. Aqui é 1 Ca para 2 Br. Vou fazer pequenininho aqui. CaBr2. Ok? Esse aqui é o cloreto de sódio e esse aqui é o brometo de cálcio. Pra frente aí vocês vão aprender, né, o nome desses sais direitinho, né? Por enquanto, basta aprender como é que faz as ligações. Então, essa fórmula aqui, né, essa maneira de representar, é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Lewis é o nome de um cientista, tá bom?
Vamos para o terceiro exemplo, então, aqui. Vamos ver se vocês estão compreendendo. Ó, essa aqui eu vou fazer de um modo mais direto, tá bom? Olha bem como é fácil. Vou fazer de uma maneira mais simples, ó. Presta atenção. Alumínio. Olha para mim aí, onde o alumínio se encontra na tabela periódica. Vai lá, acha aí, pega a tabela periódica, acha o alumínio e fala para mim qual que é a família que ele se encontra. Como é que é? Isso, muito bem, garoto. Família 3A da tabela periódica. Então, se ele é da família 3A e ele é um metal, ele tem tendência a ganhar ou perder elétrons? Vamos lá, responde aí para mim. Ele tem tendência a... Isso, muito bem, perder elétrons. Então ele vai perder elétrons. Quem perde elétrons fica com carga o quê? Positiva ou negativa? Carga positiva, isso aí. Então ele vai perder 3 elétrons, ele vai ficar 3 positivo. Muito bem. Agora o oxigênio, ó. O oxigênio, ele é de que família da tabela periódica? Acha ele aí pra mim. Achou? Isso, família 6A. Muito bem. Então ele tem 6 elétrons ao redor dele. Tendo 6 elétrons, mas lembra que ele precisa ficar com quantos para estabilizar? Com 8, né? Beleza, então tá, ó. Já ele teve que ganhar 2, não é isso? Já que ele tem que ganhar 2, quem ganha fica com carga negativa. Ele ganhou 2, ele vai ficar 2 negativo. Olha lá. Agora, sabe o que a gente faz com essas cargas aqui? A gente inverte essas cargas, olha, sem o sinal. Vem um 2 para cá e um 3 para cá. Olha lá. Então, a fórmula aqui é Al2O3. Olha lá, não é muito mais simples? Viram? Eu poderia fazer assim aqui também? Poderia, né? Ok? Poderia, você poderia fazer direto também. Ele tá te pedindo, né? Aqui ele pede para estabelecer a ligação entre os átomos e dar a fórmula resultante. Ah lá, você pode fazer assim ou você pode fazer desse jeito direto. Quer que eu repita? Vou repetir. Presta atenção, hein? Ó, vou repetir aqui, ó. O alumínio é da família 3A, ele é o metal, ele tende a perder 3 elétrons, então ele fica positivo, 3 positivo. O oxigênio é da família 6A, ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2. Quando ele ganha 2, ele fica 2 negativo. Agora, o que a gente faz? Inverte as cargas sem o sinal. Vem um 2 para cá e um 3 para cá. Portanto, vai ficar Al2O3. Beleza? Ok? Vamos fazer só um breve resumo aqui, então, da ligação iônica. É uma ligação que ocorre com átomos de cargas opostas. Ela vai acontecer entre metal e ametal. Pode acontecer também com metal e hidrogênio, tá? Metal e hidrogênio. Nesse caso aqui, o metal vai perder elétrons, o hidrogênio vai ganhar 1 elétron, porque o hidrogênio se estabiliza com mais 1, ele estabiliza com 2. Lembra da teoria do dueto? O hidrogênio é um caso que vai se estabilizar com 2 elétrons. Ele ganha 1 elétron apenas, tá bom? Nas ligações covalentes, a gente vai fazer muito exercício com o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio, ele pode tanto formar ligação iônica, né, como ligação covalente. Nós vamos ver isso na ligação covalente. Beleza. Agora, um resumo rapidamente aqui das propriedades dos compostos iônicos. Pessoal, essas propriedades dos compostos iônicos é muito cobrada no Enem, tá bom? Então, vamos colocar um resumo aqui para finalizar de propriedades dos compostos iônicos, tá? Vou apagar aqui rapidão, em cima mesmo. Dá para eu colocar aqui as propriedades dos compostos iônicos, ó, isso é muito importante, tá? Os compostos iônicos, eles são sólidos em condições ambientes, tá? Sólidos em condições ambiente. Por exemplo, né, lembra o sal de cozinha, né? Lembra do sal de cozinha, né? Sólido em temperatura, em condições, em temperatura ambiente, ok? Então, é uma propriedades gerais de todo o composto iônico, ok? Bem, eles têm elevados ponto de fusão e de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição
alto, ok? Veja bem, lembra que os compostos iônicos, eles são formados por uma atração, uma forte atração entre os átomos. Isso faz com que esses átomos estejam muito juntinhos, daí eles serem sólidos em temperatura ambiente, e daí também, pessoal, o que acontece? O ponto de fusão e de ebulição dele é alto, porque é difícil desgrudar isso aí, é difícil fazer com que eles se soltem, né? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição alto, né? Lembrando que ponto de fusão é a temperatura que o composto passa do sólido para o líquido, né? E ponto de ebulição é a temperatura que o composto passa do líquido para o gasoso. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição alto, tá? Outra característica importante é que eles conduzem corrente elétrica no estado fundido, ou seja, quando ele sofre fusão, ou quando dissolvido em água. Então, se você pegar sal de cozinha puro, passar corrente elétrica nele, não vai conduzir corrente elétrica. Mas se você passar corrente elétrica na água com sal, aí sim, tá bom? Por que que isso acontece? Quando os compostos iônicos são dissolvidos na água, acontece o que a gente chama de dissociação iônica. Então você passa a ter íons em solução e aí facilita a condução de corrente elétrica. Ok, pessoal? Então essas, né, são as principais aí características dos compostos iônicos. Essa foi a aula de hoje. Próxima aula a gente vai falar das ligações covalentes e metálicas, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.